Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Hoje não estamos aqui para correr atrás das manchetes do momento. Não estamos caçando rumores, nem procurando clipes rápidos que vão desaparecer amanhã. Hoje, a gente desacelera, porque existe uma história que não pode ser entendida às pressas. Uma história sobre Jungkook. Mas não o Jungkook, no meio de aplausos ensurdecedores. Não o Jungkook quebrando recordes. Não o Jungkook que o mundo conhece como o Golden Maknae. Hoje falamos de um Jungkook raramente visto. Jungkook como criança, como filho, como alguém que escolheu o silêncio por muitos anos e que finalmente decidiu falar. O silêncio antes da honestidade. Isso não começou com um anúncio. Não teve chamada dramática, nem frases do tipo "vou revelar algo importante". Foi justamente o contrário. O momento surgiu da forma mais humana possível. No meio de uma interação calorosa com os fãs, quando o clima estava leve, seguro, sem roteiro. Jungkook conversava naturalmente, sorria, respondia comentários, e então parou. Não porque esqueceu, não porque hesitou, mas porque algo de repente pareceu pronto para ser dito. E às vezes, a honestidade mais profunda não nasce do planejamento, mas da sensação de segurança. Porque família sempre foi um assunto silencioso. Durante anos, os fãs perceberam um padrão. Jungkook falava abertamente sobre treinos, erros, cansaço, pressão. Mas quando o assunto era família, ele sempre era breve, não frio, não evasivo, protetor. Para Jungkook, família nunca foi uma história para ser contada. Família sempre foi abrigo, e abrigo não se abre facilmente. Por isso, quando essa porta finalmente se abriu, mesmo que só um pouquinho, os fãs souberam. Aquele não era um momento comum. Uma infância sem romantização, Jungkook não começou falando de tristeza. Ele não disse, minha vida foi difícil. Ele apenas contou que, desde muito novo, aprendeu a observar, a ler as expressões dos pais, a sentir o clima da casa, a saber quando falar e quando recuar. Muitas crianças aprendem isso com o tempo. Jungkook aprendeu porque as circunstâncias exigiram, e naquele instante, muita gente entendeu por que ele sempre pareceu mais maduro do que a própria idade. Um lar que ensinou responsabilidade. Ele falou dos pais com profundo respeito. Sem exageros, sem drama. Apenas reconhecimento. Disse que eles trabalharam duro, que sempre tentaram dar o melhor, mesmo quando as coisas não eram fáceis. E nesse lar, Jungkook cresceu com uma regra silenciosa. Não se tornar um peso. Uma frase simples, mas pesada. Uma ideia que o empurrou a sempre fazer mais, entregar mais, aguentar mais. Sair de casa tão cedo. Quando Jungkook falou sobre deixar a casa dos pais ainda jovem, não houve tom heróico. Ele não se chamou de corajoso, nem impulsivo. Apenas disse que, naquele momento, sentiu que precisava ir. Não só por um sonho, mas por esperança. A esperança de que, um dia, aquela decisão faria as pessoas que ele amava respirarem com mais tranquilidade. E foi aí que muitos fãs perceberam algo importante. Jungkook nunca perseguiu seus sonhos sozinho. Ele sempre carregou sua casa junto com ele. A saudade que nunca virou conteúdo. Existe uma saudade que nunca é postada. Uma saudade que não vira vídeo nem legenda. Jungkook não falou longamente sobre sentir falta de casa. E foi exatamente isso que tornou tudo tão real. Ele só mencionou que havia noites em que queria voltar, mas escolhia o silêncio, porque todos já estavam se sacrificando. E às vezes, maturidade não é falar, é saber se conter. A pressão que nasceu do amor. Uma das partes mais pesadas dessa conversa não foi a tristeza, foi a pressão. Jungkook admitiu que sempre sentiu que não podia falhar. Não porque o mundo exigia, mas porque o coração dele exigia. Porque, por trás de cada passo, existia uma família esperando em silêncio. Essa pressão nunca explodiu. Nunca virou reclamação. Ela se transformou em esforço incansável. A frase que mudou tudo. Então veio uma frase. Curta. Simples. Sem drama. Eu quero que minha família viva em paz por minha causa. Não rica. Não famosa. Em paz. E naquele momento, a história deixou de ser sobre um ídolo. E passou a ser sobre um ser humano. Porque ele escolheu os fãs, Jungkook não escolheu a mídia. Não escolheu uma coletiva de imprensa. Ele escolheu os fãs. Porque talvez, nesse ponto da vida, os fãs não fossem mais apenas espectadores. Eles eram testemunhas. Ele confiou que aquela verdade não seria distorcida.
E esse tipo de confiança não se entrega facilmente. A reação mais silenciosa e profunda, não houve gritos, nem exageros. O que veio depois foi apoio silencioso. Comentários dizendo: tenho orgulho de você. Você já fez mais do que o suficiente. Você não está sozinho. Talvez fosse isso que ele nunca pediu, mas sempre mereceu. Depois disso, tudo ficou diferente. Muitos fãs passaram a olhar Jungkook de outra forma. Não mais de forma possessiva, nem mais barulhenta, mas mais gentil, porque agora entendiam o quanto ele carregou em silêncio. Em um mundo que exige perfeição, a força que não grita é a mais rara, e a maior coragem nem sempre é estar à frente. Às vezes, é dizer a verdade sem embrulhá-la em orgulho. E Jungkook fez isso da forma mais silenciosa possível. Uma história que não acabou, mas está completa. Essa história não tem um grande clímax, não tem final dramático, porque ela não terminou. Ela está viva. É a história de uma criança que cresceu, de um homem aprendendo a fazer as pazes consigo mesmo, e de um ídolo que escolheu a honestidade. Se você ficou até aqui, talvez tenha sentido isso também. Isso não é só conteúdo. É um lembrete de que, por trás de toda luz, sempre existe um lar. Se você gosta de narrativas longas, calmas e cheias de significado, se inscreva no K-Pop Coreia. Aqui, a gente não corre atrás do que é mais rápido, a gente protege o que é mais profundo. Escolhemos profundidade em um mundo apressado. Escolhemos significado em tempos barulhentos. Não medimos histórias por quão rápido elas se espalham, mas por quanto tempo elas permanecem. Por como ficam com você depois que a tela escurece. Por como acompanham seus momentos de silêncio. Aqui acreditamos que algumas histórias não foram feitas para ser consumidas. Foram feitas para ser sentidas. Elas pedem paciência, pedem presença, pedem um coração disposto a desacelerar e ouvir além das palavras. Porque as histórias mais profundas quase nunca são barulhentas. Elas vivem nas pausas, na respiração, no espaço entre as frases. E se você ainda está aqui, lendo, ouvindo, permanecendo, significa que você entendeu isso. E talvez seja exatamente isso que torne esse momento tão marcante. Não houve palco iluminado, nem discurso ensaiado, nem lágrimas calculadas. Houve apenas um ser humano permitindo que uma verdade antiga respirasse pela primeira vez. Jungkook não contou essa história para comover. Ele contou porque chegou a um ponto da vida em que carregar tudo sozinho já não fazia mais sentido. E quando alguém como ele escolhe falar, o silêncio ao redor se transforma em respeito. O mais poderoso não foi o que ele disse, mas o que ficou implícito. Ficou claro que cada passo dado até aqui não foi apenas sobre sucesso, números ou reconhecimento. Foi sobre responsabilidade emocional, sobre crescer rápido demais, sobre aprender cedo que amor também pode ser expresso através do esforço silencioso. Jungkook nunca correu atrás de aplausos quando o assunto era sua família. Ele correu atrás de estabilidade, de tranquilidade, de um futuro onde aqueles que ele ama pudessem descansar. Essa revelação não muda quem Jungkook é. Ela apenas completa o que já estava ali. Explica a disciplina quase obsessiva, o cuidado com cada detalhe, o peso invisível por trás de cada sorriso contido. Explica por que ele sempre pareceu tão consciente do próprio impacto. Porque, para ele, falhar nunca foi apenas pessoal. Sempre teve consequências emocionais maiores do que o mundo imagina. E talvez seja por isso que tantos fãs se sentiram tocados de forma diferente. Não foi idolatria, foi identificação. Porque, em algum nível, todos conhecem esse tipo de pressão que nasce do amor. Esse desejo silencioso de proteger quem nos criou. Essa vontade de retribuir, mesmo sem saber exatamente como. Jungkook deu forma a um sentimento que muitos vivem, mas poucos conseguem nomear. Depois desse momento, nada ficou mais barulhento. Pelo contrário, o apoio veio calmo, maduro, respeitoso. Como se todos entendessem que aquilo não pedia euforia, mas acolhimento. Não pedia teorias, mas empatia. E talvez esse tenha sido o maior presente que ele poderia receber. Ser ouvido sem ser invadido. O tempo passa, os palcos mudam, os recordes continuam sendo quebrados. Mas esse instante permanece diferente, porque não está ligado a uma conquista externa, está ligado a algo interno, a um processo de reconciliação com o próprio passado, a aceitação de que vulnerabilidade não diminui ninguém. Pelo contrário, humaniza.
Jungkook não precisou dizer que amadureceu. Isso ficou evidente na forma como falou, no cuidado com as palavras, no respeito com o silêncio. Ele mostrou que crescer não é endurecer, é aprender a carregar menos culpa, é entender que amar não exige sacrifício infinito, que descansar também é uma forma de honrar quem sempre esteve ali. E para quem acompanha de longe, fica um lembrete importante. Ídolos não nascem prontos. Eles são moldados por histórias, lares, ausências, escolhas difíceis. O brilho que vemos hoje é resultado de noites longas, decisões solitárias e emoções guardadas por anos. Reconhecer isso não diminui o encanto, torna tudo mais real. Se essa história tocou você, não é por acaso. Ela fala de coisas universais, de família, de silêncio, de responsabilidade emocional, de amor que não precisa ser anunciado para ser profundo. E talvez seja por isso que ela permaneça, mesmo depois que o vídeo termina. Aqui no K-Pop Coreia, acreditamos que algumas histórias não pedem pressa. Elas pedem tempo, pedem escuta, pedem sensibilidade. Porque nem tudo precisa virar manchete. Algumas verdades só precisam ser respeitadas. Que esse momento sirva não como um ponto final, mas como um respiro. Um lembrete de que até os mais fortes também carregam pesos invisíveis. E que às vezes a maior vitória não está no topo, mas na paz de finalmente poder ser sincero. Obrigado por ficar até o fim. Obrigado por ouvir com atenção, por escolher profundidade em vez de ruído, e por entender que algumas histórias não foram feitas para impressionar, mas para permanecer.